canal, a gente já discutiu bastante o processo de formação do cânone. Entendemos que a maioria dos textos são anônimos. Agora, o que talvez você não saiba é que essa discussão sobre ortodoxia e heresia com relação aos textos é muito problemática, porque se a maioria dos textos são anônimos, o que então, ou quais seriam os critérios então, para tornar um texto mais legítimo que o outro? Pois é, do ponto de vista da história, esses elementos não funcionam. E é um pouco sobre isso que eu discuti com a galera que está fazendo o curso de aperfeiçoamento História do Cristianismo, sobre os problemas da falsificação, ou melhor, as origens do debate sobre a falsificação como um critério para desqualificar textos que hoje não fazem parte do cânone, por parte da autoproclamada ortodoxia cristã. Vamos conferir? Vamos agora analisar o caso de Tertuliano. Vejam como Tertuliano também vai dar sequência a esse raciocínio. Mas Tertuliano já caminha por um outro viés que o de Serapião. Então, eu até botei assim: Tertuliano, a defesa dos cargos eclesiásticos e as falsificações. A consequência, isso aí é um trecho do texto Batismo, que ele vai escrever em finais do século II, início do século III, ou seja, também contemporâneo a Serapião. Tertuliano, diferentemente de Serapião, a gente já tem cópias desses escritos, a gente conhece os textos de forma direta, não é um autor citando Tertuliano. A consequência é que uma víbora da heresia cainita tem levado um grande número com sua doutrina mais venenosa, tornando seu primeiro objetivo destruir o batismo. Isso está perfeitamente de acordo com a sua natureza, pois as víboras geralmente afetam lugares áridos e sem água. Então, esse é um dos trechos de abertura do texto Batismo. Nesse texto, o Tertuliano vai fazer uma defesa muito grande do que seria o batismo. E ele vai usar o batismo como um elemento de base para sustentar que haveria apenas um único batismo, que esse batismo é derivado de Jesus, e que esse batismo foi transmitido aos apóstolos de Jesus, que teriam que ser todos homens. Logo, a função de bispo, diácono, presbítero, teria que ser exercida apenas e tão somente também por homens. Então, ele vai contar uma história única, pautada também nessa lógica de uma sociedade bastante patriarcal. E é a partir daí que ele vai, dessa ideia, gerar o que é uma falsificação. Então, tudo que é falsificação é tudo o que sai dessa zona, dessa historieta, dessa narrativa que o Tertuliano está querendo convencer sua audiência. No outro trecho, ainda sobre o batismo do 1, ele vai dizer o seguinte: de dá-lo, o sumo sacerdote, que é bispo, tem direito, em seguida os presbíteros e diáconos, mas não sem autoridade do bispo, por causa da honra da igreja, que, sendo preservada, a paz é preservada. Mas se os escritos que erroneamente levam o nome de Paulo reivindicam o exemplo de Tecla como uma licença para ensinar e batizar mulheres, deixe-os saber que na Ásia, o presbítero que compôs este escrito, como se estivesse aumentando a fama de Paulo, seu próprio estabelecimento, depois de ser condenado e confessar que havia feito por amor a Paulo, foi afastado de seu cargo. Pois quão crível pareceria que aquele que não permitiu que uma mulher aprendesse, com ousadia, deveria dar a uma mulher o poder de ensinar e de batizar. Que elas fiquem em silêncio, ele diz, e em casa consultem seus próprios maridos. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Ora, então veja
a gente tem aqui elementos muito, muito interessantes dentro desse texto. Primeiro, como eu falei, Tertuliano vai fazer a defesa de um modelo, de uma estrutura hierárquica, eclesiástica, a partir do batismo. Então, o batismo é esse elemento motor, é o motor, a força motriz para a sustentação dos cargos eclesiásticos, que passam pelo viés de ser um homem, porque Jesus teria escolhido. E a partir disso, ele também refuta lideranças cristãs femininas que estavam usando o texto de Atos e Paulo e Tecla como uma lembrança de que Paulo, que é uma autoridade tanto para Tertuliano, para cristãos paulinos como Tertuliano, mas também para figuras, de repente, como essa, a Quintila, essa cristã aí, canita, chamada por ele de víbora da heresia, respaldado essa autoridade em Paulo. Ambos, então a gente precisa abrir o leque. Ambos, tanto Quintila como Tertuliano, são cristãos paulinos, com percepções sobre Paulo muito diferentes. Tertuliano usa Paulo para respaldar uma autoridade eclesiástica em que mulheres não têm acesso. Enquanto que Quintila, por exemplo, usa Paulo como para respaldar também uma autoridade eclesiástica, mas com uma forte presença de mulheres. Deram para perceber, então, que a ideia de falsificação e verdadeiro, no fundo, é fruto de uma disputa entre essas lideranças do século II e século III? Primariamente, esses textos estavam em circulação. E não dá para a gente usar o critério de autoria como um elemento para sustentar, respaldar um texto. Por quê? Porque essas autorias simplesmente não existiam. As autorias vão vir como uma demanda quando, nesse violento debate entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre a chamada autoproclamada ortodoxia e os que são rotulados de hereges, vão estar falando. Esse texto é assim de Paulo. Mas qual é o critério para dizer que é de um ou do outro? Não tem. Então, há um esforço para se estabelecer uma ideia de uma autoria. Por quê? Esse pessoal não está discutindo datação. Quem discute datação somos nós hoje. Essa galera aí não está preocupada em debater datação, em fazer uma pesquisa sobre esses textos. Eles estão pegando textos que respaldem a sua autoridade, que corroborem para silenciar essas outras experiências que eles consideram como erradas. Então, ora, o fato é certo. Falsificações estão ocorrendo à solto. Agora, a fala de Tertuliano é curiosa, porque Tertuliano vai dizer que o texto de Atos de Paulo Tecla é uma falsificação, mas ele também usa uma falsificação / interpolação para sustentar isso. Porque hoje a gente sabe que 1 Coríntios 14, 33 a 36 não provém de Paulo. É uma intervenção grosseira dentro do texto de 1 Coríntios. Então, vejam como que os mecanismos de disputa são o debate pelo debate. Não há um critério de fato. Por isso, historicamente, a gente acionar, não, esse texto aqui é uma falsificação. Caramba, mas com que base em que você está dizendo que é uma falsificação? Se os textos são todos praticamente anônimos, com raríssimas exceções. E o critério para falar que é uma falsificação, nesse contexto aqui, não existe. O critério é mais o que me respalda e o que não me respalda. Por quê? O que Tertuliano está correndo é disso aqui, ó, de um cristianismo em que homens e mulheres têm a oportunidade de ensinarem, de falarem,
de serem lideranças. O que Tertuliano está incomodado é com isso aqui, ó. Aqui a gente tem Tecla com uma chuva, ela está numa fogueira e ela é salva da fogueira porque milagrosamente começa a chover. Isso é no texto de Paulo e Tecla. Que uma mulher também pode ser uma liderança carismática. Ela tem tanta autoridade quanto um homem porque ela tem acesso direto a esse Jesus ressuscitado. Ela não precisa de uma liderança eclesiástica, para ter acesso a Jesus. Ou seja, o texto de Paulo e Tecla não rompe só com a possibilidade de um cristianismo feito por homens, mas também joga por água abaixo as lideranças locais. Porque se a liderança local está dizendo que ele é um sucessor direto do discípulo de Jesus, que esse discípulo de Jesus recebeu a autoridade de Jesus para ensinar, e o discípulo de Jesus deu autoridade para ele continuar ensinando, aí vem o outro e fala assim, não, eu tenho relação direta com Jesus. Quer ver? Vai chover aí, ó. Pô, choveu. Acabou. Você, a audiência, o novo adepto vai dizer assim, por que eu vou te seguir? Esse aqui está me dando uma prova direta. Eu também quero ser que nem ele. Quero ter um contato direto com Jesus. E se eu falar que vai chover mesmo. Então, gera uma crise. E lembrando, galera, as inscrições para o curso História do Cristianismo, como o nosso mundo se tornou cristão, encontram-se abertas. É um curso de 12 meses, 100% online, e que você vai ter acesso ao material aí para consultar sempre que você quiser. O link aqui na descrição e também deve estar aparecendo aqui em cima. Te espero lá!